eu sou Fabiano Carrijo, fundador e CEO da Last Wish. E hoje quero te apresentar a nossa plataforma. A vida é feita de vários momentos inesquecíveis, mas também e de responsabilidades, que vão além do seu presente. Pensando nisso, criamos a Last Wish, uma plataforma que ajuda a você a planejar o futuro da sua família e deixar tudo organizado para quando não estiver mais aqui. O nosso propósito é oferecer tranquilidade e mais segurança por meio do planejamento familiar e planejamento sucessório. Eu sou do Cataratas de Araçatuba, né? Nós temos as capelas funerárias bem modernas, né? Hoje, na era do eletrônico, nós temos os velórios que passam imagem, passa filme, tem músicas, louvores, né? Então a gente cada dia está aperfeiçoando mais. E quem quiser conhecer, é só ligar no Cataratas de Araçatuba. Sabemos que a vida tem seus mistérios e certezas inevitáveis. Afinal, a vida segue, mesmo quando a nossa se encerra. Já parou para pensar no que acontece após a despedida final? O corpo, ao se decompor, libera o necrochorume, uma substância com produtos químicos e metais pesados e até micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nosso planeta e às futuras gerações. Por isso, a Morada do Verde Ambiental apresenta um manto protetor, discreto, prático e essencial. Ele se integra perfeitamente à urna, protegendo o solo e aquíferos do vazamento de necrochorume, além de auxiliar o trabalho dos agentes funerários. Ao buscar um serviço póstumo, não esqueça de perguntar sobre o manto protetor. Morada do Verde, uma escolha de amor, respeito e consciência. A gente ouviu muito o cliente falar: vocês dão desconto no mercado local? Vocês dão desconto para compras online? A gente mostrou que a Lola é muito além do que um clube de descontos no mercado local, numa compra online. Nós conseguimos mostrar para o provedor que ele pode ficar mais próximo do cliente dele, levando produtos de SVA, como telemedicina, como telefonia móvel, com a novidade que está dentro da Lola agora disponível para você. Vai reduzir o nível de inadimplência, vai reduzir o nível de churn, vai aproximar o provedor do seu cliente. Então a Lola não é um clube de desconto apenas. Cada produto que criamos carrega mais do que tecnologia. Carrega respeito, cuidado e propósito. Aqui, cada ligação, cada conversa, cada gesto é feito por pessoas que acreditam no que fazem. Dos bastidores à entrega. Nos movemos por algo maior. Honrar quem se foi e valorizar quem continua nessa missão. Tanarte com você, em cada detalhe. Cuidado em cada despedida. Mais que produtos. Um legado de respeito e amor. Olá, eu sou Costelinha. Com mais de 10 anos de experiência, a Asa Solutions oferece equipamentos de alta qualidade para cremação e incineração, além de serviços de manutenção especializados. Estamos localizados estrategicamente em Várzea Paulista, garantindo agilidade no atendimento. Com paixão, ética e um atendimento diferenciado, buscamos sempre soluções sustentáveis e de alto desempenho. Acesse nosso site www.asasolutions.com.br e conte conosco para levar seu negócio mais longe. Bem-vindos à era da inovação, do conhecimento e das infinitas possibilidades. Somos a Into Softwares, a maior empresa de tecnologia voltada para o setor do luto, levando transformação digital há mais de 20 anos para centenas de empresas no Brasil. Conhecemos os desafios e os potenciais do setor e temos as ferramentas ideais para sua empresa crescer e prosperar. A sede e o polo de inovação da Into está localizada em Barueri, na Grande São Paulo. Em nossas modernas instalações, além de recebermos influentes gestores e líderes do segmento, trabalham mais de 50 engenheiros, analistas e consultores certificados a produzir soluções de alto impacto. E fazemos isto através do iVertex Ecosistema. Uma plataforma composta por sistemas de gestão ERP, CRM, e-commerce, portais do cliente de homenagens, apps, BI e inteligência artificial. Agora você entende que nenhuma outra empresa de mercado poderá levar seu cemitério, crematório ou funerária tão longe quanto a Into Softwares. Into. Você simplesmente sabe. Eu sou a Aline Araújo. Eu sou Alexandre Guimarães. E nós somos o Papo Funerário, o maior portal de notícias e tendências do setor funerário. E hoje nós estamos aqui para mais uma conversa que o setor precisa ter com uma pessoa que eu acho que o setor já deveria ter conversado, na verdade. Que é uma mulher que tem uma energia tão surreal, onde que ela chega parece que é um sol entrando dentro de casa. Exatamente. Estamos aqui agora com Cláudia Henriques. Claudinha, antes de mais nada, eu queria que você já se apresentasse aqui para a nossa audiência.
essa do sol eu nunca ouvi falar, foi a primeira vez. Amei, viu? Estou muito lisonjeada. Você gostou? Pois. Isso é importante. Não, você acabou de falar, né? Eu me tornei conhecida, Sim. né? Hoje pela Praça da Bandeira, funerária Praça da Bandeira. Só que a Praça da Bandeira veio através de várias outras histórias, né? Da minha vida. Imagino que tem E nós história queremos saber demais, de todas. Então, para eu falar da minha história, Sim. eu tenho que falar do protagonista dela, Que legal. que é o meu pai, né? No ramo também, ele era apesar da ausência dele hoje, né? O nome dele ainda continua muito presente na história do ramo funerário, sabe? Foi um desbravador mesmo, né? Foi. Meu pai veio do interior do Rio de Janeiro, né? Campo dos Goytacazes. Foi para Duque de Caxias, minha cidade do coração. Caramba. Amo. E lá ele se tornou concessionário em 1972 do serviço funerário. Do Duque de Caramba. Caxias. E ele se estabeleceu durante 37 anos lá, administrando os cemitérios da cidade, com funerária. E numa briga política, né? O contrato teve um fim, Sim. né? Sim. Como tudo na vida, né? Sim. Início, meio e fim. É isso, exatamente. E aí, mas nesse período da funerária Duque de Caxias, o meu pai, ele era um visionário também, né? Ele achava que em qualquer momento aquilo poderia acabar, não ser eterno, de eterno, né? Na vida, né? E aí ele começou a procurar outras cidades, outros municípios, né, para ele se estabelecer. Então, ele partiu para São Gonçalo, em 1999. Caramba. E aí, lá, ele abriu uma empresa, que hoje é a Capela Nova São Gonçalo. E nós estamos lá, vai fazer 30 anos agora. Ano que vem. Caramba. Nossa. Lá eu tenho capelas, tenho funerária, eu tenho um plano funerário. E já, uma outra empresa Nossa. lá, né, do segmento de luto também, Caramba. que vai ser a menina dos meus olhos. Ei. E assim, a gente. Você não convidou, não? Mas aí a gente vai lá ver se festa. Se é a menina dos olhos, Queremos ver. nós queremos ver isso de Olha. perto. Que legal. Então, vai fazer 30 anos a Capela Nova, né? E a Praça da Bandeira, hoje, ela veio por causa da Capela Nova São Gonçalo. Caramba. Olha. Caramba. E também vai fazer 30 anos, ano que vem, a Praça A da Praça Bandeira. da Bandeira. Tá? Nós a compramos em 2004. Sim. Nós começamos a atuar no ramo de seguro, né? Trabalhar com assistência, Sim. por São Gonçalo. E aí tinha aquela dificuldade do trânsito, né? São Gonçalo, Rio de Janeiro, Ponte Rio-Niterói, né? Sim. Trânsito. A coisa toda. E aí era uma reclamação, às vezes, de um horário, né? Sim. Atrasa. Casava, né? E aí, o meu pai falou, Cláudia, precisamos comprar uma funerária no Rio de Janeiro. Caramba. E aí ele partiu para isso. De repente apareceu a funerária e ele comprou. E aí eu me tornei conhecida, né? Já. A gente começou a fazer os atendimentos para as seguradoras de assistência Sim. para vários estados do Brasil, né? E aí você vai conhecendo um, vai conhecendo o outro, vai fazendo as tratativas, vai fazendo as parcerias. Sim. E aí o seu nome, né, vai se estabelecendo ali. Vai aumentando a sua rede ali, né? Credibilidade. O meu pai, ele falava uma coisa para mim que ficou muito gravado na minha mente. Aproveita o seu poder de comunicação. Sempre fui uma mulher muito comunicativa, expansiva, eu sou muito espirituosa. Eu sou uma mulher de... A gente sabe. A gente sabe muito bem. E é uma coisa que você trabalhar num ramo, né? Sim. Existe. Sim. E Do outro lado, tá você lá. essa energia, com essa... É um conflito, né? Mas é interessante que eu mesmo tendo essa atividade, né? Que é a funerária, o meu sentimento
minha emoção tá sempre aflorada. Sempre. Se eu falar para vocês que eu não consigo tratar um funeral, vocês não vão acreditar. Caramba. Sério? Sensibilizo, choro junto com a família. E, assim, se me contar mais uma história triste, Uma pessoa muito, Imagina. muito sensível, tem uma sensibilidade muito Muito, aflorada, né, muito, Claudinha? muito, muito. E assim, eu não, com a morte do meu pai e da minha mãe agora, recente, né? Sim. Eu não perdi essa minha essência, Sim. sabe? De Sim. ser uma pessoa alegre, de ser uma pessoa comunicativa, de ser uma pessoa expansiva. Eu sempre falo, eu não sou de construir muro, eu sou de construir ponte. Caramba! Nossa, Caramba, que legal. com todos ao meu redor, sabe? E além disso tudo, eu pratico muito lado social também. Tá? Legal? Não é só a questão de eu querer que só entre o dinheiro na empresa, Sim, sim. tá? Que eu vise só o lucro da empresa. Não. Eu faço muito a parte social também, Que legal. tá? O meu pai já fazia isso lá atrás. Você se espelhou muito nele, né? Tenho Tá. certeza que. Então, eu pratico sempre isso, o social, ajudar. Hoje no Rio de Janeiro, que é onde é a nossa atuação maior, Sim, o serviço cemiterial é caro, né? sim. E eu conheço muita gente que não tem um poder aquisitivo bom para hoje tratar um funeral, para, poxa, pagar uma despesa cemiterial. Então, eu faço isso, a questão do social, Sim. para mim, Cláudia, não para terceiros. Entendi. Sim, Então, eu levo isso como meu pai sempre levava lá sim. atrás. Não é para você fazer o bem para o bem voltar, não. É a minha essência. Sem interesse, né, É Cláudia? a minha essência. Faz porque é você. Exatamente. E também assim, vou falar para vocês que não foi fácil. Quando você trata a morte do próximo, né? Sim. É o cotidiano da vida, né? A gente Todos os nasce, dias cresce, ali a gente tá. né? Sim. Mas a maior dificuldade nisso tudo, nessa situação minha em particular, foi eu tratar a morte do meu pai e da minha mãe. Nossa, Imagina. não consigo nem imaginar. Verdade. Sim. Eu não me recuperei da ausência do meu pai, aí minha mãe morre. Nossa. E a minha família, ela sempre foi de funerária. Sim. Meu pai, ele tinha os sócios, né? Sim. Irmãos. E meu tio e meus primos hoje também seguem, tem o segmento funerário, mas nós nunca falamos da morte dentro de casa. Sério, Cláudia? Olha aí. Caramba. Falava do trabalho dele, isso, uma coisa ou outra, mas morte, morte. Se eu morrer, não. E aí veio a dor da vida, né? Que não foi só minha, de várias pessoas. De várias Covid, né? Sim. Sim. Foi um dos primeiros a morrer de Covid. Nossa. Ah, E aí foi a coisa mais difícil da minha vida toda, foi tratar aquilo. Primeiro que foi a minha dor, né, dele. E é ver a dor de tantas pessoas ao meu redor. Sim. Tantas pessoas. era todos os dias, toda hora, né, ô Claudinha? Nossa, eu Nossa. ia no hospital. Só virar aqui um pouquinho. O pior de tudo, para mim, foi não poder estar com ele. Foi não poder vê-lo. Fazer ali. Foi não poder cuidar, abraçar, Nossa. beijar. Te amo. Sou filha única, Ah, você é filha única. Cara, tenho irmãos. E a minha vida toda, foi eu, ele e minha mãe. Então, esse rompimento com ele, por alguns momentos, me fez ficar um pouco dura, sabe? Fria. Sim. Mas a essência da gente, né?
ela vem. Vai te trazendo ali de volta, né? Assim, calma. Vai, a minha essência foi sempre alegre, e aí eu sempre, em alguns momentos, eu falava, poxa, ele gostava da minha alegria, ele gostava de me ver bem. Então a gente, né, Sim. Respira ali. tá aí, vamos embora. Sim. E aí agora veio a minha mãe. Quando vocês me convidaram para esse podcast, eu pensei um monte de vezes. Sim. Porque eu falei, talvez eu não vá conseguir falar por causa da emoção, né? Lembra, agora a gente está falando aqui da história dele, como foi, como é, até a morte dele. Sim. E mesmo eu trabalhando com isso, quando é os nossos, É. é muito difícil. Perder os nossos não É muito difícil. é fácil. Mas a gente tem que ressignificar um certo momento, né? Olhar para frente. Não, vou seguir. Vou seguir a vida, é isso que eu estou fazendo. Todos os dias, É. um dia após o outro. E sempre lembrar que sorrir não é esquecer de quem morreu, Caramba. né? Verdade. Porque muitas vezes somos julgadas até por sorrir, né, Claudinha? As pessoas acham que você tem que estar ali. E o luto não isola as outras sensações, né, Cláudio? Você pode estar aqui extremamente enlutado hoje e sorrir por algum motivo sem esquecer daquela pessoa. O luto mexe com a gente de formas muito variadas, de formas muito particulares. E tem muito esse julgamento, né? Bastante. Tem muito esse julgamento. As pessoas de, querem colocar prazo de validade, né? por que você tá sentindo isso? Por que É. você... E é dos dois lados. Você não pode sentir a dor por muito tempo. Hoje tem muito negócio de julgamento. Luto, né? As pessoas E falar como é que você tem que sentir seu luto, como é que você tem que Quanto viver esse tempo? processo de luto. Eu transpareço muito, tá? Sim, sim. Eu transpareço muito. As minhas emoções, ela nunca vão ficar escondidas. Se eu tô alegre, eu rio. Se eu tô triste, eu choro, né? Eu tenho meus momentos de saudade, eu tenho meus momentos de falta, mas eu tenho meus momentos de alegria também, que eu tive com eles, né? Sim. A vida inteira. Então, isso vai sempre sobressair. Mas o julgamento que você falou aí é diário, né? Sim. O julgamento das pessoas ao seu redor é incrível. Mas eu tenho absoluta certeza que eu fui uma filha maravilhosa para os meus. A gente não tem a menor dúvida disso. Então, isso me conforta. Isso faz eu olhar para frente. Isso faz eu ressignificar e deixar os julgamentos para trás e não me preocupar com eles. Entendeu? E seguir a minha empresa, dar continuidade ao que o legado que meu pai me deixou, que isso eu levo ali rigorosamente. Ele era um homem mais leve. Ai, tá. Eu sou um pouquinho mais dura, mas Sim. dura no sentido de sempre prestar um bom atendimento, Sim, qualidade no serviço, Fazer né? questão de manter essa excelência. Exatamente, né? Uma coisa que eu não suporto na vida é eu fazer uma tratativa com você e aquela tratativa, em algum momento dá errada, aí eu me descompenso. Mas no minuto seguinte, não. Tá tudo bem, vamos embora, vamos seguir o barco. É assim que é a Cláudia, e quem convive comigo sabe. Ela dá energia e tal, a minha energia. Às vezes até queima alguma coisa. Deus me livre. Mas eu vou seguindo assim. E quem me conhece sabe que eu sou dessa forma. Legal. Entendeu? Entendi. E no ramo, Alexandre e Aline, quando existem as feiras, os eventos, Sim. os funerários, né? Eu sempre falo do relacionamento, daquele network. Sim. E isso, para mim, foi muito importante. Por quê? Porque nisso eu consegui conhecer funerárias do Brasil inteiro, né? Legal. Me tornei conhecida. E hoje, da parte toda do funeral, o que mais me deixa contente é o grupo de amigos que eu conquistei Nossa. Caramba. nisso.
de ser respeitada, de ser querida, das pessoas E acreditarem. referência para muita gente, Exatamente. né? E outra coisa, tanto na morte da minha mãe, Sim. quanto na morte do meu pai, eu percebi o quanto eu e minha família somos queridos. Caramba. O acolhimento que eu tive, com carinho, Cuidado com assim, de essas pessoas que eu não esperava, de longe, de perto. Isso é muito importante, Caramba. né? Você ter uma empresa, você só focar naquilo, para aquilo, e não olhar para os lados, olha, É. não é para mim, não é comigo. Eu não. Eu olho para todos os lados, eu tô sempre assim, prestando atenção no meu parceiro, Sim. naquele cara que está junto. Ó, eu Sim. acabei de te falar agora aqui. Nós éramos uma empresa familiar, eu, meu pai e minha mãe. Sim. E aí, meu pai, houve o falecimento do papai, eu continuei com a minha mãe, né? Que ela era sócia comigo. E aí veio uns amigos, Cláudia, vamos partir para outros lugares. Sim. Em um certo momento eu tive um receio, assim, porque eu nunca tive. Porque vocês estavam ali sempre com os 3. Exatamente. E aí me chamaram para ir para Angra, Canoas. Abrimos um laboratório aqui no Rio de Janeiro chamado Velório, que são Legal. Leonardo Martins, Leonardo Esteves, Marco Simão, Jorge. O Léo até esteve aqui com a gente na semana passada. Então, e aí eu fui. Legal. E a convivência com esses amigos está sendo maravilhosa, porque já tinha uma convivência. Porque quando a gente está num ramo que tem concorrência, você acha que é inimigo, Sim. Exatamente. Aham, verdade. né? Ah, você é inimigo. Ele não, ele vai tomar meu serviço. Ele não é, gente, não é só isso. Você tem que ter amigos também. E eu tenho amigos no ramo funerário. Legal. Posso dizer que eu tenho amigos no ramo funerário. Não é Cara, só a questão de, ele presta um serviço para mim, ponto. Não. amigos. Amigos, sabe? Não é aquela história. Amigos, negócios à parte. Não. E nós chegamos juntos, nós estamos juntos, a gente sempre está junto. Então, Olha aí, que coisa boa. né, não é só concorrente. Não existe isso. Para mim, não existe, né? Mas o mundo que a gente vive hoje, o cara está do lado, mas você acha, não, ele vai. Não, eu não vejo dessa forma, eu não olho dessa forma, sabe? O meu trabalho. E tô seguindo aí minha vida. Com certeza vocês vão ser convidados para o meu Menina dos Olhos. Vamos aguardar ansiosos por esse convite. Não, e assim, a Claudinha, eu sou suspeito pra falar que eu sou muito fã do seu trabalho, sério mesmo. Sim, o Alexandre sempre fala. E aí, assim que ela chegou aqui, eu trouxe pra vocês, ó, Ai, cara, gente. olha pra vocês verem. Eu não tô me aguentando aqui já pra abrir aqui. Exato. Eu ainda não abri o meu porque eu tô com medo de assistir e Mas, enfim, gente, muito obrigado, Verso, muito obrigado. Você também, olha, gente, olha. É personalizada, tá? Olha, Pra ninguém mexer, viu? botar na minha mesa todos os dias. Olha, Vou deixar na minha mesa todos os dias. muito bem. Escutou uma frase essa semana que eu acho que tem muito a ver com você, assim, que é uma frase até que a professora Juliana falou, que é de um cara chamado Murilo Gun, que fala assim: num mundo de máquinas que pensam e trabalham, restou pra gente sentir. Exato. Exatamente. E você é uma pessoa assim que no próprio conversar, no próprio estar com você, no próprio já. estar perto, a gente sente que você é uma pessoa de uma sensibilidade muito forte, uma pessoa de uma energia muito forte. E é muito legal estar com pessoas assim, conversar com pessoas Sim. assim, né, Aline? Com certeza. E eu imagino que grande parte do sucesso, do bonito trabalho que vocês fazem hoje, que vocês desenvolvem nas suas empresas, vem desse sentir, vem desse cuidado, dessa sensibilidade que você tem. Isso é Exatamente. muito legal, né? E eu Exatamente. queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Ô, Alexandre, é muito difícil. Num tempo
de 1972, as coisas eram mais frias, eu acho, Sim. né? Meu pai, coitado, tentando a vida dele, era aquela coisa mecânica, né? Sim. Acolhimento, sem um carinho, sem um Remove, cuidado. põe numa caixa em terra. Remove, põe numa caixa em terra. Era tudo. Não era só o meu pai, né? O ramo, né? Sim. Eu lembro do caixão roxo. Eu Caramba. lembro das Kombis pretas, sabe? Então, muito dali pra cá, nossa, gente, eu vi tanta coisa nisso, tanta Sim. coisa. Como mudou? Como mudou tudo? Como evoluímos, né? Nossa, nossa. E veio outra geração também, né? Porque o ramo funerário, ele é muito familiar, Sim, né? Quase que 100% familiar. Sim. exatamente. E depois vieram, né, as sucessões, né? Os filhos, né? Já vieram com outra cabeça. Eu lembro que o meu pai, quando ele fazia a obra nas capelas, coitado, ele era tudo de alumínio, né? Porta de alumínio, né? Hoje não, hoje você precisa, porque está se modernizando. Sim, Você tem que estar acompanhando o mercado, né? Você vai, a gente visita as capelas, né, dos nossos concorrentes, né? Sim. Poxa, eu sou uma mulher que eu sempre falo, eu sempre admiro o meu concorrente quando ele tem uma coisa bonita, quando ele faz uma coisa bonita, quando ele produz uma coisa bonita. Eu jamais vou olhar aquilo com um olhar de inveja. Sim. Nossa. é admiração, né? Sim, sempre. E a gente visita, né? A gente conhece. Cada vez que eu tenho conhecido, eu tenho ficado mais admirada com o que eu vejo, do que era e do que é hoje. Sim. Então, aquilo que eu falei, Salto gigantesco. o que? Nossa, meu Deus do céu, é impressionante, né? Tem cidades hoje muito pequenininhas, que você vê com 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, você vê capelas lindas, maravilhosas, né? E quem é que não gosta que o seu parente, que o seu ente querido, não seja velado num lugar bonito, Sim, Sim. acolhedor, com certeza. né? Sim, porque você pegar o seu parente, eu lembro de situações que eu já vi no passado, assim, né? Até que eu tinha que contratar, assim, assustadoras. E hoje, vendo o antes e o agora, meu Quanto Deus. evoluímos. E a minha preocupação, eu falei com você aqui das tratativas, né? Sim, De você faz uma tratativa, Sim. dá reclamação, insatisfação, Sim. reclamação. Nossa, olha, o serviço é complexo demais, Muito. né? Muito complexo. Muito complexo, vocês sabem. 100%, 100%, eu gostaria sempre que fosse. Mas, às vezes, numa situação pode haver um descontentamento, uma sim, insatisfação e tal. Eu não suporto isso. Eu sempre excelência nos serviços, né? Mas eu me incomodo muito se eu vou, Alexandre, olha, fazer essa tratativa com você, não sei o quê, no meio do caminho dá alguma coisa errada. isso já é. Nossa, Nossa. que você fala que eu sou o sol, vira uma escuridão. Então, Porque você preza pela excelência mesmo no atendimento. você não pode fazer uma coisa para que ela venha te trazer problemas depois. É uma reclamação, insatisfação da família, né? Não, Poxa, isso a gente não pode concordar e. até porque você está atendendo uma família que depositou muita confiança no seu trabalho. Gente, Quando você vendeu excelência. Então, o que a família espera é essa excelência ali na ponta. exatamente. E aí, por um descuido, um erro. Sim. Um dia ruim de um colaborador. Sem contar que o que pra nós é uma rotina, o que pra nós é uma quarta-feira, pra quem tá lá na ponta é o dia que eu perdi meu pai. É o dia que eu perdi minha mãe, é o dia que eu perdi a pessoa que eu mais gosto. Olha, eu vou te falar. Prefiro 1000 vezes que aconteça comigo do que aconteça com algum atendimento funerário meu. Caramba. Porque talvez eu vá saber absorver ele na hora que eu passei por aquela situação e não vou querer que ele passe, entendeu?
Então, é esse cuidado muito que eu tenho lá com meus colaboradores. Eu tenho uma equipe. O meu pai não era só do ramo funerário, Sim. né? O pai foi expandindo os negócios dele, né, para outras atividades. Então, eu tenho o meu tempo, assim, muito, sabe, Corrido, né? corrido. E eu tenho uma equipe maravilhosa comigo. Maravilhosa, que eu confio, que eu acredito, que eu valorizo. Sim. Eu valorizo muito eles, né? Porque enquanto eu estou resolvendo uma outra questão, eles estão Tá ali, ali resolvendo. né? Seu ritmo de tratar, mesmo você não estando. Tem autonomia para resolver os problemas. Caramba. E assim, você até evita que chegue alguma coisa, né? Porque sabe, a bomba, né? Deixa eu resolver logo isso aqui. Não, mas eu tenho uma equipe maravilhosa, Legal. entendeu? Que me dá um suporte para eu poder agir as outras pontas da minha vida, né? Depois que meu pai faleceu, minha mãe ficou doente, né? E eu era focada na minha mãe 24 horas. Cuidar dela. Depois que ela morreu, às vezes eu estava olhando o relógio assim para saber, nossa, eu tenho que ligar para saber se ela tomou o remédio, se ela tossiu, se ela comeu bem, se ela tá bem. Me peguei várias vezes depois da morte dela olhando o relógio, porque já é o Já tá no subconsciente. seu subconsciente, já tá no automático. Então, eles sabiam, todos os meus funcionários, que eu tinha um certo horário. Que depois daquele certo horário, era ela. Era para ela, por ela. Sempre. E agora, com a falta dela, o meu tempo está muito livre, sabe? Minha dedicação, que era 24 horas, Sim. ela hoje. Então, eu estou livre e estou mais presente na empresa, né? Porque eu não tenho mais horário para ir embora, né? Eu tenho mais flexibilidade. E aí vem as novidades, né? E aí você fala, ai, calma aí. Então eu falo, não, vou acalmar o coração e vou. E aí eu pensando em outras coisas. Aí eu fui nessa feira agora, né, na Exponaf, né? E lá conversando com uma pessoa, e aí eu falei da minha vontade, né? Aí ela, na hora, ela, não, Cláudia, vai. Aí eu fiquei, não, mas é porque a mãe faleceu, tá recente. Ela virou e falou assim: você faz o seguinte, preenche o teu coração. Se você gosta, você quer isso, agora faça. Eu saí de lá decidida. Aí liguei pra minha. Conversa boa aqui. Foi. Tiveram, hein? Foi. Coisa boa. É mesmo. Olha a importância, né, de ter esse. E aí, saí da feira, vim embora, não sei o que, aí chamei minha arquiteta, chamei minha diretora de marketing, falei, olha, nós vamos fazer esse projeto. Olha. Caramba. A minha diretora de marketing, que é a Ana Cláudia, abraçou, aquela abraça com vontade, né? Você tem que ter cuidado, porque ela abraça muito. Abraçou, falou, vamos e a gente vai fazer o mais bonito. Eu falei, então tá bom. Eita. Cara. Breve vocês estão lá, vai ser em São Gonçalo. Ai. Já vou até separar meu look. Oh, meu Deus. Ai. Ei. Claudinha, fala pra gente assim, você que quando você fala do seu pai, da sua mãe, chega a dar aquece o coração da gente aqui também, né? Eu também perdi meu pai, minha mãe recente, não tem muito tempo, né? Fala pra gente assim, nesse seu tempo que você esteve ali com o seu pai, e até depois mesmo que ele partiu, o maior desafio que se você enfrentou, né, nessa liderança como mulher, de estar à frente, né, de assumir os negócios, sabe, assim, foi um desafio, como que foi para você? Então, o ramo funerário, ele era masculino, né? Eu acho que ainda é bastante, melhorou muito, né? Já tem você hoje Mulheres, vários expoentes femininos. Nossa, mulherada tá dominando. Muita influência. né? No ramo funerário, cemiterial, né? Sim. Então, assim, ele em 1999 que eu entrei mesmo pro ramo funerário. Sim. E ele já desde 1972, mas ele era um homem que ele não gostava que eu entrasse na funerária. Caramba. Eu ia lá para vê-lo e tal, assim, durante o dia. Se eu passasse ali pela funerária, Sim. ele entrava e me dizia, não vai para casa. Não sei. É mesmo? Ele achava que aquilo não era lugar de mulher. Olha só.
filha também, né? E Sim, tal, você é filha única, né? não, aquela coisa toda e tal. E aí, com esse problema que ele teve em Caxias, político, né? Sim. Que o contrato foi rescindido, antes disso ele já estava meio um pouco preocupado, falou assim, pô, eu vou procurar outros caminhos, né? Chamou alguns sócios, não quiseram, não apostaram e tal, e ele foi sozinho. Aí abriu a primeira funerária lá. E aí, quando ele abriu a segunda funerária, que nós temos 3 funerárias lá, Legal. e o plano funerário. E aí, já tive floricultura também lá, mas aí depois, alguns percalços, ele falou, Cláudia, vamos desistir disso. Foi ótimo. E temos as capelas também, eu tenho 10 capelas lá. Caramba! Nossa. Caramba! Eu tinha 12, mas aí eu acabei com ela, com essas que eram na outra loja, e montei um escritório para mim e tal. Legal. E aí, em 1999, eu entrei pro ramo, meio assim. Ainda ali devagar, né? Conhecer. Não vou. Filha única, mas não era aquela filha única patricinha, nem madame, não, né? Teve que botar a mão na massa, né? Sabe? Então, isso que foi bom para mim. Eu sendo filha única, Sim. eu não deixei eu ser filha única, sabe? Eu parti para dentro. Legal. Tanto antes quanto depois, né? Porque, você sabe, o filho, eu não sei quantos filhos você tem. Eu 3. Aí, e filho só, né? Você é criado de uma forma diferente, tudo, né? E aí eu fui para São Gonçalo, Capela Nova São Gonçalo, fui e tal, aos pouquinhos e tal, aprendendo, sempre aprendendo, né? Até hoje a gente aprende, né? Claro, todos os dias. Eu lembro que, nossa, eu tenho memórias afetivas assim, que vocês nem imaginam. Eu lembro quando ele começou a falar para mim, Cláudia, os pagamentos são assim. Aí eu vi a guia do INSS de fundo de garantia. Olha. Caramba! E aí no mês seguinte, veio novamente a guia do INSS. Aí eu, pô, mas já pagou mês passado? Aí ele falou, minha filha, isso aqui é pra vida, é pra sempre. Aí eu, sabe aquele choque? Que tu achava que só pagava uma vez, não pagava mais. Nossa, é muito... Tem uma ignorância, assim. E aí fui, né? A gente foi, aí ele foi, abriu a outra capela, aí abriu a outra. E aí eu fui me envolvendo, acompanhando ali. E ele sempre presente, diariamente. Diariamente, porque eu vou a São Gonçalo todo dia. Caramba! Eu vou a São Gonçalo todos os dias. As pessoas falam. Todo dia você cruza a ponte. Todo dia eu vou a São Caramba! Gonçalo. Nossa. E fui aprendendo, né? Gostando. E aí eu fui me aprofundando, né? Hoje ainda temos, né, famílias que não têm um plano funerário, não têm seguro, né? Que ainda vão lá e tratam, né, o serviço particular, né? Lá, sim. Diminuiu assustadoramente, né? Plano e seguro, mas ainda existe, né? Sim. E aí, meu pai montou um plano funerário que nunca foi o meu carro-chefe, né? Foi um erro, né? Pelo que nós temos hoje, que nós vemos hoje. E comecei a partir para assistências e seguradoras, né? Comecei com uma em Ceará, depois São Paulo, fui. Com a morte dele, né? Ele era, como eu te falei, ele era presente na funerária, Sim. né? Também, todos os dias. Mas ele já sabe, mais acomodado, né? Participava, porém já Na operação. sabia que eu já estava andando, né? Sim. Nas próprias pernas e tal, com aquela liderança, com esse poder de comunicação que ele falava. Ele falava, ai, Cláudia, você consegue entrar, você consegue envolver, né? Meu marido fala isso para mim, se você conversar com a pessoa, daqui a pouco tu já envolve de um jeito. O meu esposo fala isso pra mim, como é que você consegue fazer isso? Vai, conversa e tal, daqui a pouco eu já tô amiga íntima. Exatamente. E aí, quando ele faleceu,
realmente foi uma ruptura, assim, violenta, que eu falei, meu Deus, como vai ser agora sem ele? Pois é, Né? você olhou e falou: Ele "Nossa". era por exemplo, ele era o comprador de urnas da funerária. Caramba. Eu nunca tinha comprado urna, Nossa, Caramba. Cláudio. nunca tinha comprado urna. E aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Daí eu falei, pega as últimas compras dele, as últimas notas fiscais e eu vou repetir, né? Meu pai tinha mania de tudo dele era coitado, era demais. Ele não comprava 10 caixões, ele comprava um caminhão. Nossa. E ele comprava, não comprava com uma fábrica só, ele comprava com várias. Nossa. Várias, várias. Ele sempre falava: "Ah, minha filha, eu gosto de ajudar". Era um parceiro, é um amigo, né. Até um tempo eu segui essa máxima dele, né, mas depois eu tive que Vai ajustando ali, vai. ajustar e tal, né, mas muita consideração eu tenho por todos Sim. eles, né. Sim. Todos aqueles amigos, aquela história do meu pai, eu levo muito ali comigo, sabe. Eu respeito muito, eu Conhece, admiro. sabe quem são Sim, todos. até hoje, todos, todos. Sim, eu não posso falar um não, outro não, todos me tratam com muito carinho, Caramba, muita legal. consideração, sabe. Isso é ótimo, com certeza. Então mas foi difícil, tá, porque A gente pode imaginar. É. né, Ruptura uma morte. gigantesca. Porque eu tinha ele, mas um porto seguro, né. Sim. Podia De repente acontecer você se vê sem ele. acontecer o que fosse, não, ele tá ali, ele tinha uma serenidade, uma calma para resolver as coisas. Às vezes ia acontecer alguma coisa e eu: "Pai, pelo amor de Deus, ai meu Deus". "Calma, nós vamos resolver, calma". Caramba. A sensibilidade dele, Coisa que eu não consigo. carinhoso. Olha, se você hoje fosse falar: "Você conheceu o seu Juarez?", tenho certeza absoluta que você só vai ouvir coisa boa dele. Caramba. Você só vai e isso para mim, olha, vocês não sabem a importância que isso tem. Claro, Nossa. nossa, Sem preço, não. Você com ouvir que seu pai certeza. é isso, seu pai foi isso, seu pai me ajudou, seu pai era um homem assim, seu O legado dele ecoa até hoje. bacana, entendeu? Isso que a gente deixa. Sim, Sim. sim. Olha, você ter uma vida boa, claro que todo mundo quer, Sim. né? A gente trabalha pra Sim. Ah, isso. mas isso não é o mais importante para mim. Caramba. Eu falo para vocês de coração. Não é o mais importante para mim. Sim. Que é bom para mim. Eu falo muito isso dentro da empresa e na minha vida familiar. Dinheiro é bom? Ele é, né? Porque ele me alimenta, Sim. ter Sim. uma cama boa para dormir, ele faz eu ter uma viagem, ele faz eu ter os luxos para minha pet, para minha Nina, é tudo na minha vida. Tudo, tá gastando meu dinheiro, tá gastando a Nina. Mas o importante sempre para mim é a rede de amigos que eu tenho, que eu Sim. conquistei, que eu valorizo nesse ramo. Isso para mim não tem preço. Tem valor, não tem preço. Nossa. Então, Cláudia, você não. Tem o meu trabalho, né? Eu Sim. aquilo, Sim, né? sim. É natural a gente viver do que a gente trabalha, eu não faço coisa desonesta, Sim. mas isso não é o mais importante para mim. E você tá cuidando de um legado, de um. Exatamente, seu a pai. história dele, né? Claro, Quando eu te falei com certeza. aqui, falar da minha história, eu tenho que falar dele. E tenho que falar da minha mãe, né? Sim. Porque os dois, Sim. embora ela não trabalhasse, ela ajudou ele. Se ele chegou aonde ele chegou, ele deve à minha mãe também, Claro, foi um braço dele ali, né? né. E se eu estou aqui hoje com vocês, né? Me sinto muito lisonjeada com o convite de vocês, Que bom, e nós também. muito emocionada também, mas se eu estou aqui hoje, eu devo só a eles dois. Caramba. Nossa. Legal. Porque eles me incentivaram, eles me tornaram a mulher que eu sou, Nossa. eles me tornaram eu nunca uso essa palavra para meus funcionários, que eu sou a patroa, sou a dona. Não, eu nunca uso isso, entendeu? Eles têm uma parceira com ele, Olha. entendeu? Legal. Sim, Que visão diferente, né? eles têm uma parceira. Claro que
A gente, né, tem um dia que tá mais brava, tem um dia que, isso não tá Ser certo, humano, né, Cláudia? né? Não tem como. O mundo dos negócios também é humano. Mas assim. eu valorizo. E nesse período da morte do meu pai que você falou aí, né? é, eu pensei muito se eu ia conseguir continuar. Mas eu vou falar para vocês mais uma coisa. Antes de eu tomar uma decisão, pensando única e exclusivamente em mim, eu pensei nos meus funcionários também. Se eu parasse, se eu não seguisse, né, na minha atividade funerária, né, os meus funcionários. Quantas pessoas ali. Eu pensei neles também, sabe? As pessoas vão falar, Cláudia, não sei o quê, boba. Não, eu não sou boba. Eu sempre penso pro meu lado também, Seu pensamento, ele é macro, né? Um entendeu? pensamento individualista. Não, de jeito nenhum. Ninguém faz nada sozinho, Alexandre. Entendeu? Verdade. Ninguém faz nada sozinho. Exato. Hoje eu não tenho irmãos, não tenho filho e não tenho sócio, né? A sociedade que eu tenho é fora a Capela Nova São Gonçalo e fora a Funerária Praça da Bandeira. Sim. Sim. Mas os meus colaboradores, hoje, depois das funerárias, depois da empresa, são eles, eu penso neles também. Porque seria muito fácil eu parar, né? Eu tinha um maior motivador que era o meu pai, incentivador. Sim. Ele me fazia acordar disposta, alegre, vambora. Ele, sabe, ele era aquele homem que empurrava a gente, né? Olha, e uma frase que ele falava, Alexandre, Aline, minha filha, olha sempre para frente. Caramba. Nossa. Olha sempre para frente. Ele sempre me falava isso. Então, foi difícil para mim esse processo. Sim. Mas eu agarrei com unhas e dentes, honrando sempre o legado dele, a história dele, e agora fazendo a minha história, né? Ele Sim. falava no passado assim, eu era a Cláudia era a filha do Juarez. Hoje eu sou o pai da Cláudia. Bacana. Nossa, Bacana. lindo, é, Eu- com certeza. Ó, esse reconhecimento é importantíssimo. Muito importante na minha vida, senão não seria o que eu sou. Sim. Se eu escutei um podcast de vocês falando da pessoa ser fria, né? Sim. Eu não consigo ser fria. Eu não consigo. Eu não consigo tratar aquilo com frieza. Não tem como. Eu sempre pego para mim, falo, não, gente, aquilo, né, meu Deus, eu sempre tenho um sentimento, ai, coitado, meu Deus, que tristeza, ai, não podia ser assim, meu Deus, por quê? Sabe, eu tenho essa essência muito sentimental dentro de mim. Sim. E eu vou levar isso para sempre. Eu não quero mudar essa minha essência, porque eu vou ser uma pessoa horrível. Que bom. Não quero ser uma pessoa horrível para ninguém nessa vida. Nossa. Sim, com certeza. Fala bonita, Cláudia. Fala E bonita. olha, eu sou energia do sol, né? Menina, né? Mas eu também sou uma mulher sensível, né? Eu não sei se eu sou mais triste ou mais alegre hoje, sinceramente. Dessas duas coisas fortíssimas que aconteceram na minha vida, Sim, sim, sim. né? Mas eu ainda vou fazer aquela frase que meu pai falou, olhar para frente. Olhar para frente, com Né? certeza. Porque eu tenho certeza que lá em cima eles dois estão me protegendo, Claro. e orgulhosos E se orgulhando da Isso. história linda que você. que Claro. eles criaram. Com certeza. Você tem uma história linda, tem pessoas que se inspiram em você, né? Sem dúvida nenhuma, com certeza. Então, assim, pelo amor de Deus, olha mesmo Olha, pra eu- frente. Eu tenho situações, gente, até assim, né? Eu tô falando que não é engraçada, mas claro que eu tenho prestadores no Brasil inteiro, né? Sim. Uns a gente conhece pessoalmente, outros não, né? Não conheço. E aí essas feiras são muito importantes para esse network. Exatamente. Por quê? Às vezes um funcionário meu traz uma pessoa para eu conhecer, que é um prestador meu. Olha, fulano de tal, lá de tal lugar assim, conversou com você. Gente, Olha, Cláudia, eu queria tanto te conhecer. Teve uma menina lá nas feiras do Encontro de Mulheres, Sim. em Recife, 2 jovens de Belo Horizonte. Legal. Elas, de repente, eu tô passando, elas, eu posso falar com você? Eu falei, claro.
Ai, nós éramos doidas para te conhecer. Aí eu falei, ai meu Deus, minha famosidade. A minha famosidade. Foi. Legal. E aí ela, a gente queria muito te conhecer, porque a gente se espelha em você. Eu falei, ai meu amor, Caramba. calma, por favor. Mas eu achei duas jovens, né? Eu achei tão bacana ouvir aquilo, porque eu falei, poxa, alguém está percebendo você, alguém está te admirando, né? Perfeito. Então, isso é bacana também. Mas, Justamente, Entendeu? tem pessoas que têm você como referência, exatamente. para a vida ali, pra essa admiração, esse cuidado, a forma como você honra a história do seu pai. Isso é lindo. Honra sempre. Claro, então, sem dúvida nenhuma, você pode ter certeza que em todo lugar do Brasil aí tem gente que está se inspirando em você. Ai, que bom. Que bom, né? Certeza. Caramba. História linda. Claudinha, e aproveitando que você está falando dessas jovens, eu queria que nesse momento, nós estamos chegando aqui a quase 50 minutos já de Nossa, conversa. Passa voando. Conversa boa. ficaria aqui o dia inteiro. Carioca, quando chega para testar, para pensar, Exatamente. nem quer ir embora. Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu queria que você desse uma palavra para essas pessoas que se inspiram, essas pessoas que estão entrando no setor funerário, ou que já estão, que às vezes está meio perdida, sem saber se segue, sem saber se vira para um lado, se vira para a esquerda, se vira para a direita. Olha, Alexandre, Aline, o negócio, como eu falei, é muito complexo, né? Sim. Se você não tiver foco, responsabilidade, bom caratismo, né? Isso é importante. Você não vai para frente. Não vai. O ramo, ele é triste, né? Se lidar com a morte, né? Família perdeu um ente querido, um pai, um filho, né? Você não tratar aquilo com zelo, com cuidado, com amor, nada segue para frente. Principalmente no ramo da gente, né? Você trata o caso só como um lucro, Sim. né? Você só Tinha mais. visar o dinheiro. Não. Você visa o lucro para você honrar seus compromissos. Mas com isso você tem que estar aliado, Com certeza. a muitas outras coisas, que senão você não vence na vida. Você não conquista isso que eu estou te falando aqui, de credibilidade, de respeito, de consideração, admiração, que é o mais importante, né? Tu imagina você saber que você tem credibilidade lá na China? Confiança. Confiança, isso é importantíssimo. Sim. Então, os jovens hoje, a gente tem observado, né, aquilo que eu te falei dos pais que iniciaram, né, e vem que a sucessão não é fácil, não. Não é para qualquer um, não. Não mesmo. Não é, não. Isso aí, eu já ouvi várias sucessões que no primeiro acabou. Não seguiram a história, não respeitaram, não honraram. Então, hoje a gente vê que tem muitos filhos, né, que estão assumindo nessas sucessões aí, que estão se dedicaram mesmo, né, Sim. que eles hoje estão colocando a empresa, né, melhor, marcada no mercado, né, uma empresa bem-sucedida, que presta um bom serviço, um bom atendimento. Isso é importante. A sucessão, mas aliada a outros predicados. Eu conto isso muito para as pessoas, né, que convivem comigo e tal. Cuidado, a responsabilidade principalmente, né? Porque você trata um serviço, né, que a pessoa entrega o seu parente, o seu ente querido, Exatamente. né, para última homenagem. Com certeza. E aí você, naquilo ali, se tu, por um descuido, alguma coisa, olha, acabou tudo. Acaba tudo. Tudo que você conquistou, Exatamente, sim. você pode prestar 1000 coisas maravilhosas. Mas se você fizer uma, Tem uma frase marcado. de um professor chamado Zeca de Mello que diz o seguinte: confiança é um negócio que você ganha em gotas, mas perde em litros. Exatamente. O meu pai, quando eu falo meu pai sempre,
É que meu pai tinha umas frases assim Marcante, que, né? que eu levo para a vida toda, Sim. porque foi lá, mas serve para hoje. Claro. E ele falava assim, Cláudia, conquistar é fácil, mas reconquistar Caramba! Cara, é muito mais difícil, Nossa. né? Que Então, forte. não, e você, é aquilo que eu tô te falando, a gente precisa, manter, né? Segurar. olha, a gente, a vida faz isso, né? Sim. Você perde, você tenta conquistar, reconquistar, às vezes tu reconquista, às vezes não, a falha sua mesmo, né? Eu sou uma mulher também de muito pé no chão. Eu não sou de não aceitar críticas, né? Isso é importantíssimo, né? E errei, assumir que eu errei. Assim, é muito chato essa situação, porque, por exemplo, se acontece alguma coisa dentro de um atendimento funerário e você, a família faz uma exigência, uma reclamação, uma ponderação, e você não resolve naquele tempo, olha, o dia seguinte vem a dose cavalar. É uma ferida, né? Se não cuida, vai. Exatamente. Então você tem que. Esse atendimento, principalmente, né? O hospital, tudo bem e tal. Mas o atendimento funerário, ele tem que ter um cuidado. Que a pessoa viu a seu ente querido ali doente, sofrendo. Aí acaba falecendo. E você, no final, você não tem o cuidado de tratar aquilo. Acabou. Verdade. E é muito. Eu assim, eu sou muito. Como é que eu posso falar a palavra? Preocupada diariamente com isso, com bom atendimento. Um bom atendimento. Eu sou muito preocupada. Eu acho que a minha exigência com meus colaboradores não é a questão de, ai, eu sou isso, eu sou. Não. É a preocupação em não deixar um familiar passar por uma situação triste, desconfortável, constrangedora. Um Essa momento sempre- mais difícil, né? Exatamente. Essa é a minha maior preocupação. O cuidado. Caramba. Tá explicado o sucesso que você tem enquanto empresária, mas principalmente enquanto pessoa, e vem baseado num pilar muito forte, né? Cuidar muito bem dos detalhes. Sim. Então, tá explicado o explicado. sucesso que você tem. Tá aí para nossa audiência. Agora está explicado. Eu adorei participar. Ah. Fiquei um pouco preocupada se em algum momento eu ia ficar muito Sendo bem sincero, agora eu vou fugir do Alexandre convencional. Ai, meu Deus. Sendo bem sincero, eu me sinto extremamente honrado em ter você participando aqui, Sim. Muito obrigada. porque Feliz ouvir isso. a gente sabe que você está passando por um momento Muito triste. muito conturbado, e é que nem aquela música da Gal Costa fala assim, é uma alegria triste. Apesar da gente ter momentos de risos, momentos de descontração, momentos de falas muito fortes, muito marcantes, mas a gente ainda, nesse momento, você tá com o coração dilacerado, e a gente sabe muito bem disso. Sim. E você ter topado participar desse bate-papo com a gente, assim, é uma honra mesmo pra gente. Eu que fiquei primeiro pelo Muito convite, obrigado disso. vocês terem lembrado de mim. Fiquei muito lisonjeada, muito contente. Para outras pessoas me conhecerem melhor também, né? E dizer que a empresa Funerária Praça da Bandeira e Capela Nova São Gonçalo está à disposição de vocês para quando vocês quiserem. Não para atendimento funerário. Por favor. Café, Sim. café, força, sorriso, né? Para uma alegria. E parabéns para vocês também, viu? Obrigada. Eu tenho acompanhado vocês nas redes sociais. Eu desejo mais e mais sucesso. Conte Obrigada. sempre com a gente. Todo o ramo funerário que gostam muito de vocês também. Fomos acolhidos pelo setor. E vocês me acolheram também, gente. Porque eu em algum momento eu achei que eu ia, sabe? Ai, meu Deus, vou chorar.
né, essas lembranças, reviver, né, tantas histórias aqui. Vocês me acolheram, me deixaram à vontade. Foi muito bom, de verdade, gostei muito. Ah, que ótimo. Vou Maravilhoso. esperar a próxima para novidade. Isso. Exatamente. Exatamente. E mostrar essa novidade. Aguardem, logo, logo, logo. Então, assim, nós gostaríamos mesmo, de coração, de te agradecer pela disponibilidade, por ter vindo aqui. Foi um bate-papo incrível, com falas incríveis. Para você que tem a Claudinha como referência, olha, frases muito marcante. Então, obrigada. E, Alexandre, eu acho que a gente também precisa agradecer aos nossos incentivadores, né, antes da gente finalizar aqui. Todos os nossos incentivadores são, de fato, faz tudo acontecer. Sim. Nosso sincero agradecimento, nosso sincero reconhecimento. Sem vocês, não estaríamos aqui. É isso. É isso. Muito obrigada, Claudinha. Obrigada novamente. Toda terça-feira. Se você gostou desse papo, se você gostou dessa conversa incrível com a Claudinha, comenta aqui embaixo, que eu tenho certeza que ela vai ler esses comentários todos. Comenta, gente. Amor. É isso. Terça-feira que vem tem mais. Obrigada, gente. Até terça-feira que vem.